Racional Superior fala do natural, deformado e deformação, certo? Ele fala também do natural artificial, que andam os dois juntos paralelos. O natural deformado, o natural mesmo, ele não se defende, ele não agride, certo? Mas ele evolui naturalmente de acordo com a deformação, degeneração e poluição, correto? O natural artificial, ele se compõe de todo esse conjunto de evolução que nós somos abastecidos ou assistidos por ele, que é o conjunto dos 45 cursos universitários, certo? Etc. Aí o que acontece? O aparelho, normalmente, ele nunca tem conhecimento desse natural. E ele segue junto com o ser. Agora, quando o racional superior coloca na mão do aparelho o primeiro livro, é o primeiro encontro desse natural com o livro, com ele próprio. Certo? Nós estamos dentro da deformação. Agora, na verdade, o natural é o mundo racional. Esse é o natural verdadeiro. É a base principal da vida eterna. Natural. Como nós estamos na deformação, o natural da deformação é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. Certo. E o natural artificial são as coisas precisas e necessárias para o progresso da lapidação do ser humano. No caso, na tecnologia. Mas aquela parte que faz o bem, não que faz mal. Mas só que é artificial. É deformado porque a vida não é aqui. É lá. Então tem esses. Mas o natural é o mundo racional. Esse é o natural puro, limpo, perfeito na origem. Sim. Interessante o seguinte, que a gente começa a ler o livro e depois que a gente passa todo o trajeto, digamos, de leitura, não falando de evidência, de sim de entendimento, praticamente. Aí a gente conhece o assunto, a gente convive com os estudantes, convive com a evolução racional, que é, por exemplo, todo o material que já foi editado, tipo, inclusive, uma referência muito grande para o Racional Superior, até numa palestra dele, ele usa, que é o quadro do Astral Terra, né? Certo? A gente observando bem essa trajetória, a gente tem a sensação, a gente começa a perceber a gente lá embaixo, na deformação, em evolução. Porque ele fez todo o trajeto para a gente em forma de informações. É isso aí o caminho? É isso, está certo esse entendimento? É. Aí ele vai mostrando naquilo que tem condições do ser humano entender. Uhum. Porque você usa o pensamento. Certo. Aí o pensamento é deformado, então tem que escutar, mostrar aquilo que dá para você entender. Lá na frente, quando você tiver mesmo evidência racional, você faz a comparação. Certo. E chegou perto. Uhum. Mas chegou perto por quê? Porque é o que tem condições da pessoa entender. É o que ele... Porque as coisas vão mudando, vai ficando diferente. A cada poluição... Porque tudo está em movimento, tanto o astral terra, o astral inferior, a terra, vai mudando. Certo. Você vê, por exemplo, energia, tem um monte de energia, tudo é energia, mas é diferente uma da outra. Aí vai mudando, você vê que vai mudando, não para, o movimento não para. Aí mostra como o conhecimento você tem que ler, ele vai até um certo ponto, você entendendo ali, depois ele vai mudando, porque o campo mudou. Certo. Por isso que houve necessidade de fazer os 3 amarelos. Passou esse tempão para depois vir a obra, já de acordo com ele, atualizando. Porque o movimento vai mudando mesmo. Só que, por exemplo, o conhecimento racional, depois que ele editou todos os 1000 livros,
Agora, por exemplo, o que vai acontecer de mudança é o abandono da parte artificial, o desenvolvimento natural artificial, e o apego com a parte natural do ser. É isso? Então, por isso que as coisas racionais vai acontecer dentro dessa mudança que está aí, que é a ponto. Aí sim. Aí depois quem se liga à energia racional é pronto. Aí já sabe tudo. Se mudar, a pessoa está ligada já sabe. Esse caso, por exemplo, a gente perceber, por exemplo, a gente batalhando lá embaixo, porque os exemplos dele é muito claro, muito nítido tudo. E, por exemplo, a gente consegue perceber a gente tentando se virar lá embaixo com as coisas, certo? Esse aí é toda a obra de cultura racional, ela segue mostrando isso aí, a distância que a gente está do estado natural de origem. Tem muita coisa artificial que parece até que é natural, mas não é, por causa da mudança. Então o campo vai mudar. O artifício ele tem que ser... A mentalidade vai mudar. O ser humano vai crescendo, o ser humano vai envelhecendo, o ser humano vai morrendo, e vai vindo novos. Surgindo tudo aí, né? A evolução da matéria. Tem coisa que não era verdadeira, hoje são verdadeiras. Mas é assim, vai passar. É o campo de mudança. É o campo de mudança. Sem a evolução não chegaria onde estamos. Isso. Entendi. 55, nós vamos falar no finalzinho sobre o suco racional. Você pode falar? Suco. Suco. Não há peso para esse suco. É como se fosse um imã. Esse suco é a ligação com a energia racional. Você se liga ao suco, aí não há peso para esse suco. Que levanta tudo que é racional, levita. E esse é o papel do suco. A pessoa é atraída como um imã desse suco. E tudo é racional. É a mudança. Puxando o que é seu para onde é que é. Então é esse suco. E esse suco faz a diferença. Ele mostra a mentira e a verdade. É um suco que está no espaço. É a ligação de nós, aparelho, matéria, se ligando à energia racional. E você continua sendo matéria. Você não é um aparelho de matéria. Mas um aparelho agora comandado pelo suco, que é racional. E esse suco é comandado pela energia racional da fase. Por isso que fala do suco. Aí você olha assim, você vê uma lixa racional. A divisão é o suco. Tem que falar, mostrar assim para você entender. Uma lixa, você sabe o que é. Uma lista branca, um exemplo. É esse suco que atrai tudo que é racional no espaço. Então, o racional anda, levita no espaço. Bicho anda, racional levita. Então, a cobrança do suco levitar. Quem é racional tem que levitar. Então, tem força invisível aí que ele enxerga esse suco racional. Ele enxerga. Porque é para isso mesmo, é uma prova para eles. É só do espaço. Os habitantes do espaço que existe um suco que atrai a pessoa, que levita a pessoa. É o contrário da gravidade magnética que puxa para a Terra. Então ele é racional. Então não há peso para esse suco. Por isso você vê, a coisa mais fácil é levitar. Porque tudo é a favor de você. Tudo. Esse risco ele sai daquela de um determinado ponto até no mundo racional. Não, é aqui. É a Só um divisa. campo, só uma divisa. É como se fosse um cinturão? Sim, mas na linha reta. Uma divisa mostrando o que é matéria e o que é energia. É uma divisa.
Não é subindo, não, é horizontal. É na horizontal. Vai mostrando. Racional e matéria. Agora tem os habitantes do espaço, eles não são atraídos por esse suco, mas eles levitam, eles andam no espaço, eles levitam. Mas é o natural deles, porque eles nasceram no espaço. Aí vem para a terra. É como um passarinho. Ele voa e vem para a terra, voa e vem para a terra. Assim só eles. Só que eles nascem no espaço e vêm para a terra. Os habitantes do espaço. Esse suco ele se encontra abaixo do astral. Abaixo do astral terra. Abaixo do astral terra? É uma prova para o astral terra. Aí eles veem. O pessoal do astral terra vê esse suco. E esse suco atrai tudo que é racional. Racional não há, né? Aqui o espaço. E nós estamos na beirinha para ser atraída por esse suco. Precisa da ligação. Entrou em funcionamento, né? Ele forma tipo uma divisa entre. Agora, quem já tem os 1000 livros, quem já leu os 1000 livros, porque quem já leu os 1000 livros certinho, ele está com raciocínio desenvolvido. Então ele é atraído por esse suco, então não tem peso. Pode ser ó, o que for. Tem que esperar só o momento, a hora. Né? O ser humano pesa o quê? A idade máxima do ser humano, o peso máximo do ser humano. Sei lá, 100 e poucos quilos. Sempre chuta aí. 180 quilos, vamos pensar assim. 350 quilos. Vixe, Maria, é tudo isso. Ainda tem gente lá nos Estados Unidos que pesa quase 400 quilos. Lá nos Estados Unidos. Então é redondo já. Aqui no Brasil, no máximo é 100 e pouco. Né? 100 e pouco. Quantos quilos você pega? 108 não faz nem costa. Para ele lá nos Estados Unidos, tem lá, e eles disputam por isso. Né? Só que é um mau exemplo para a humanidade. O cara, né? Quase 400 quilos, 300 quilos, Não tem como andar, né? Chegou lá na associação deles, 300 quilos é pouco. Tem que chegar de carreta. Você chegar lá, ele nem existe lá. Quantos quilos você pesa? Eu peso, acho que 80 quilos. Ah, 80, não, ele, que nós somos magros, né? 88. Nem aparece na foto. Mas esse ser magnético que enxerga esse suco racional, ele pode atrapalhar se nós humanos que pegamos luz ou não? Não, ele não atrapalha nada, nem pode. Nem pode. Ele nem pode. Eles têm que entender melhor o que é esse suco. Ele vê. Sabe que é da parte irracional, mas nem entende direito. É da parte irracional. Por quê? Porque antes de ser racional, agora é matéria. E a planície, no que ela desceu, a planície foi descendo, foi abrindo o caminho. E aí revestiu esse buraco pelo fluido racional. E termina num suco racional. É como se fosse o rejunto. Iniciou no fluido racional. Por isso bate muito na obra, fluido racional. Tem um fluido racional. E tem energia racional. No início fluido racional e energia racional é a mesma coisa. Não é. Fluido racional pertence à divisão da planície desceu. A planície desceu, fez todas essas divisões. Aí ficou esses habitantes nessas divisões que deu causa ao tribunal racional, aconteceu universal. Por causa dessa divisão. E os fluidos racional revestiu essa parede. Aí termina num suco racional. Então tudo que é racional é atraído por esse suco. É como um imã. Vai para cima, não para baixo. A gravidade magnética puxa para baixo, porque é da resina da planície. Depois a planície que ficou gomosa virou água. Aí pesou em cima da terra.
E a terra foi enchendo de água. Ela foi feita primeiro a terra. Resina que saiu da planície. Torrou e virou cinza. Depois a planície ficou gomosa. Aí da goma foi virando um líquido. E esse líquido virou água. E a água, depois de pronta, ela só desce. Começou a encher a terra de água. Aquele lugar que era fixo, ficou. A água rodeou. O lugar que não era, foi coberto pela água. Então foi fazendo a divisão da água. Então o mundo aqui embaixo começou a se dividir lá no Oriente Médio. Por isso que o pai fala, o velho continente. Começou lá no Oriente Médio. A divisão da terra começou lá. Porque lá é a parte mais alta da deformação, no caso. Começou lá a deformação. Aí de lá dividiu em 9 continentes. Aí ficou aí a terra dividida pela água. Mas só que isso aí levou muito tempo para fazer isso aí. Então hoje em dia está tudo pronto. Então você pega o livro, você lê, coisa que já está tudo pronto. Aí tem coisa que você entende, depois que não entende. Isso o pai vai explicando devagarzinho, porque o ser humano vai fazendo confusão. E às vezes uma mentira gera outra coisa, e daqui a pouco a mentira virou verdade. E aqui é assim. Se você pegar, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa é um dos mais conhecidos popularmente, né? Mas ela não existiu. Foi só imaginação? Ele imaginou, formou um monte de imagens de mulher bonita na época, 1503, e fez o quadro. Isso aí foi fulano, foi mulher não sei quem, foi uma criação imaginária dele. Ele imaginou uma mulher, fez o quadro. Gerou uma história. Hoje é famosa, né? Hoje. É um dos quadros mais, é uma das culturas mais populares é essa. Esse atriz, Leonardo Da Vinci. Leonardo da Vinci. Difundiu Então, bem. aí hoje, o pessoal fala, isso aí existiu, essa mulher não existiu. Isso foi não sei quem. A outra foi Chiacona. Nada. Não. Nem você sabe. Vai ler, não passa da capa do primeiro volume. Aí complica, né? Então aí esses daí faz confusão. Joga na cabeça da pessoa, a pessoa fica achando. Chulezinho que tá isso? Não. João, ontem no ensaio do violino, você falou que o Pai Manuel abençoou a todos. O que significa para nós receber a bênção do Sr. Manuel? Você está recebendo a bênção de Deus, diretamente de Deus. O verdadeiro Deus racional superior. O habitante máximo do mundo racional. Aqui na Terra abençoando todo mundo. É uma grandeza. Assim. E ainda fica rindo das bobagens da gente. Não tem nem como valorizar isso. Eu não vê ainda, nem eles veem. Os habitantes do astral inferior vê. Os habitantes do astral superior, toda a divisão vê. Mas o pessoal do astral terra, os habitantes do espaço, não vê ele. Não vê. Precisa de uma força superior a eles para eles enxergar. Então eles têm que fazer esse exercício lá na escolinha racional. Ele cria a força e enxerga aqueles corpos que estão acima deles. Aí que ele vai chegar no racional superior. É quase tipo a gente mesmo, tem que estudar para poder evoluir e conseguir entender a parte superior. E uma das provas desse é o sul. Ele sabe que é da fase racional, sabe que é, mas ainda não está vendo o resultado.
Então, escolinha racional. Deve ter uma hierarquia nela, né? A escolinha racional em cima do retiro racional. Então, retiro racional. Aí aqui tem os 3 poderes, a escolinha fica 3 poderes, é aqui. Aí os 3 poderes no meio, bem onde está centralizado até o final, representa o mundo racional. À direita, o astral superior, e à esquerda, o astral inferior. E no meio, lá na frente, mas lá na frente, ali da cantina, ali para frente, é a escolinha racional. Para esses habitantes do espaço e lá. E quem é a entidade responsável pela escolinha racional? Tem lá a escolinha, tem do astral terra, tem uma hierarquiazinha do astral terra. E é orientado pelo astral inferior. Mas tem uma hierarquiazinha lá. Tem diretor, subdiretor, da escolinha racional. Aí eles têm que ir lá, vai lá. Vocês têm que ir lá. Aí lá eles vão ficar 6 meses, como se fosse um estágio. Aí de lá eles vão saber tudo que eles têm que trabalhar na fase racional no mundo inteiro. No mundo inteiro. Habitante novo ganha o mundo. Carta branca, não fazia as coisas. Habitante mais velho, não aguenta, tem a localidade onde eles vão ficar ajudados. E o objetivo maior é esse, é botar livro na mão de todo mundo, facilitar a pessoa ali. Nada de atrapalhação, é ajudar ali. Esse que é o objetivo da fase. Fazer o ser humano pegar no livro. Nada de atrapalhação. Voltando um pouquinho só ao suco aí, e está certo que desencadeia um monte de coisa. Por exemplo, quando foi criado o início do Azar da Vida, que criou o astral terra, certo? Existia entre esses sucos já? O astral terra já existia. Quando foi feito O Azar da Vida, quando começou? Sim. Porque terminou a fase astrológica. Uma parte do pessoal que vinha descendo, a natureza já mandou eles para o astral terra. Aí ficou no astral terra, foi criado o astral terra. Depois que foi emendando, porque o astral terra é a primeira classe, ficou sendo a primeira classe das classes inferiores. Ah, tá. A primeira classe das classes inferiores nasceu do chão, dos irracionais, e hoje nem existe mais. Ficou 2 espécies de bicho em cima da terra. Animal racional, com privilégio do raciocínio, e o irracional, que nasceu do chão em época diferente. Ficou a primeira classe, irracional. Depois de muito tempo, a natureza criou o astral terra e ficou lá, mas só que ele ainda não emendou. Aí depois, com base nos fluidos das 7 partes, iniciou o Rosário da Vida. É aí onde entra nós na jogada. Agora, resumindo, tudo isso aqui é da planície, mas a nossa causa é as 7 partes. Desde o princípio da obra vai falar isso, o porquê de ascensão. Só que 3 em cima, Sol, Luz, Estrela. O Sol, as virtudes irracionais, deu causa a um foco de luz e deu causa a toda essa deformação. Depois o próprio Sol modificou. E virtude racional ele transformou em energia elétrica, diferente dessa energia elétrica da natureza e do que está aqui. Mas a força sendo o maior. Energia elétrica com vida própria. Sim. Aí tudo que sai dela é raio de vida. Sai desse corpo, que é o Sol. É um raio de vida. Aquele raio de vida vira vida. Essa luz do Sol, essa luminosidade do Sol, é uma vida, é um raio de vida. Ela transforma em fruta. Ela dá vida às coisas. Isso aqui. Certo. Alimento. Gera alimento. Gera alimento. E gera vida.
Então tudo começou dela. Aí virou o Sol. Virou o Sol. Só que o Sol, ele é frio, ele não é quente, ele é frio. Conforme a luminosidade dele vai saindo, vai se deformando. Quanto mais deformada, vai esquentando. Tem um país aqui, e tem outro lá embaixo. Esse que está mais em cima é mais frio, porque está mais perto do Sol. A energia do Sol vem se deformando. Quando chega aqui, está quente, mas não tão quente igual lá embaixo. Aí vai, até chegar na Terra e se espalhar, aquele lugar da Terra está mais quente do que aqui. Então, quanto mais perto do Sol, é mais frio. Quanto mais distante do Sol, é mais quente. Lá embaixo da Terra está mais quente do que aqui em cima. Por isso, quando você vê as explosões do vulcão, você tem que bater palma para esse vulcão. Senão a Terra explode. É um alívio ali, uma válvula de escape ao vulcão. Aí você ainda xinga, soltando lava, xinga. Outros faz a casa no pé do vulcão e fica pedindo a Deus para não deixar o vulcão jogar. O ser humano faz papel ridículo por não se conhecer, tudo isso por não se conhecer. Você se conhece, sai fora do vulcão, vai lá por lá. A qualquer momento ele vai explodir. A luz do Sol que vem descendo, deformando, ela é aquecida não pelo trajeto, e sim aquecida pela de baixo para cima. Deformação. Ela se deforma. Agora, quando ela chega no espaço e na Terra, ela se espalha. Olha, esse claro, ela se espalha. Aí a ciência é uma arte. Ela vai estudando uma coisa que não tem nem condições de chegar lá. Tudo é cálculo imaginário do ser humano. Nem sabe por que imagina. Aí fica fazendo as coisas. Aí vai servir para a lapidação nossa. Não é, e vai levando. Então, aí a ciência fica estudando por uma coisa já deformada. Se você faz um fogo aqui, quanto mais você perto do fogo, é mais quente, porque o fogo já é uma coisa deformada. Ele já deforma. E aquele fogo vira água. Vai dar do espaço. Aí depois cai de novo. Mas só assim. Entre a Terra e o espaço. Para cima é a energia que vem do Sol. Então, aí depois dessas 7 partes prontas, se esquentando, cada parte dessa sai um fluido. E ele acumula, vira um micróbio. E esse micróbio deu causa a nós, pela primeira vez no usar da vida. Então a nossa causa é essa. Então a nossa causa é as 7 partes. Resumindo, não foi nós que saímos do mundo racional e entrou na parte física. O Pai fez isso aí para você entender e ir aceitando, depois ele vai explicando até separar quem é quem, de onde você está. Se ele fosse explicar como na verdade é, aí o ser humano já é confuso de natureza. Nunca ia entender. Só para separar uma coisa na minha cabeça, desculpa. Aquele pessoal que fez todo o trajeto de transformação, que eu chamei de linha de produção número 1, vamos pensar assim. Aquele pessoal, uma parte foi por astral térreo, outra parte voltou para o astral superior, o mundo racional, que seguiram o alfabeto astrológico. E uma parte, naquele momento que a natureza fundou o astral térreo, estava sem condição de voltar para o mundo racional, certo? Ou para o astral térreo. Esse pessoal, eles em seguida, eles foram para o astral térreo também, vão se materializar como agente, parte, né, do raciocínio. Esses que se extinguiram? Do começo. Se extinguiram, fizeram um trajeto, né? Aí chegaram até o ponto de inaugurarem o astral térreo. Os que desceram de classe. Desceu de classe. Mas só que naquele momento que desceu de classe, ficou um pouco que não estava pronto, que não desceu de classe. Não desceu todo para o astral térreo, desceu? Sim, aí depois ficou o controle da natureza. Aí nisso a natureza estava pegando tudo isso aí. Aí ela foi fazendo as experiências dela, a natureza. Aí ela foi produzindo o ser humano. Depois, como ela viu que o ser humano botava ovo, não vingava,
ela foi entendendo por que não vingava. Ela teve a ideia de misturar uma energia que estava no espaço naquilo que ela estava fazendo. Aí deu certo, aí começou a vingar o ser humano. Aí ela começou a mudar a forma de produção do ser humano. Começou através de sexo. Ela deu para o ser humano prazer. Você tem aquele prazer de fazer sexo, mas o resultado é um filho. E assim foi indo. E levou muito tempo assim, aí foi aumentando a produção. O ser humano empolgado e cada vez mais filho. Depois foi surgindo aquele, não, tem que frear. Não pode encher o mundo de gente. Aí quando o mundo está muito cheio de gente, ela já libera, já destrói a metade. Aí nasce. Aí assim era controle dela, era uma experiência dela. Duas energias, então ela foi vendo isso aí. Agora aqueles que desceu de classe, que formou o Astral Terra, demorou um pouco para poder ligar nessa outra irracional que existia. Aí depois que foi, a coisa pegou, aí ela foi ligando, aí aquilo que fazia muita dívida com ela ia para o Astral Terra. Era cobrar quando a pessoa morria. É a transformação. A transformar, depois de passar por toda aquela transformação, virava energia, nunca mais ia ser aquilo próprio que foi o início. Aí de energia nascia de novo. Aquele que tinha muita dívida, ela já fazia, ia para o Astral Terra e já. Só que no Astral Terra tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia dentro do Astral Terra. Tem os habitantes do espaço, e depois tem os irracionais do espaço, e daquele irracionais do espaço nasce depois já saindo irracionais do espaço, vem como um pássaro, o pombo, o burro, isso daí. Aí daí é que vai para a terra, aí nasce como macaco, gato, cachorro, e assim vai descendo de classe. Então é uma hierarquia. Hoje em dia está muito deformado, então hoje está até mais rápido. Antigamente era mais devagar, era deformação. Aquele pessoal, todo ele já está em classe de pedra. Sim, porque desceu por abrir o caminho. E a pedra é a última. A pedra segura tudo. Hoje estão tudo lá com pedra. Quando entrar a 22ª eternidade, quem está em pedra começa a voltar. Por onde desceu. Está aqui voltando. Até chegar a se planície. Aí é um caminho muito longo, porque tudo tem que voltar a ser o que era. Planície racional. Só para discutir esse dia de discussão aí, nesse ponto aí dos irracionais do espaço invisível, ele vai para irracional visível, do espaço visível, né? Isso. É nesse ponto do invisível que ele tem a linha do vegetal ou é depois dessa... O invisível? Porque ele pode ir para a linha do animal e linha do vegetal. Não, é quando já tiver no seco, quando já estiver entrando aqui para a classe de macaco. Vai. Aí de irracional de espaço e se deixar correr. Aí de irracional de espaço vai entrando em irracional da terra. Aí vem como pombo, pardal, passarinho, tucano, e lapidação do tucano. Bicão dele, como que ele vai comer? Quer dizer, uma lapidação. Quem olha por fora, lá bonita, lá bonita. Mas é a lapidação para ele comer com aquele bicão. Se admira lá na vida. Mas é a lapidação dele. Tudo lapida com um bico desse tamanho, como que ele vai comer? Aí dele vai nascer como macaco. Aí vai aumentando a classe de macacos. Vários tipos de macacos, várias espécies. Hoje já extinguiu muito, mas ainda está. E às vezes a natureza de macaco, em vez de nascer de macaco, ela já vai por outra coisa. Aí ela vai, mas aí é a natureza. Então ela tem todas essas trajetórias. Agora, se ela não fizer nada, deixar normal, vai astral terra, passa pelo astral, toda a hierarquia do astral terra. Aí vem para irracional do espaço, irracional da terra, macaco, gato, e assim vai. Uma coisa transforma em outra, não para.
E o Sol ainda continua gerando novas categorias. E ele é a base de tudo, é o Sol. Gerou uma categoria. Em primeiro lugar, tirar as partículas do Sol. Aí vai diminuindo a sua intensidade. Aí vai freando essas coisas, porque tudo é por ele, tudo sai por ele. Aí vai diminuindo, aí o Sol vai diminuindo o seu calor, diminuindo a sua intensidade. É uma coisa de lógico, o meu caso é pensamento mesmo. Por exemplo, ao longo da minha vida eu entendi algumas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica teve uma época que tentou fazer o controle de natalidade através daquela tabelinha do alfabeto astrológico da Lua, né? Aí por muito tempo ela fez isso. Né? Que muita gente seguiu isso e se ferrou também, mas deixou de nascer muita gente em função daquela alfabeto. Depois ela entrou com anticoncepcional, entrou com camisinha, aí o povo continuou fazendo filho. Agora ela entrou com AIDS, né? Essa vai ser pesado. Agora o cara faz o controle ou enrola. Então tem todo esse processo aí, é por aí. É uma maneira dela cuidar do outro. Faz a coisa porque é pelo progresso e depois vai mostrando os dois lados, o lado bom e o lado ruim, lado bom. Tudo é assim. A deformação os dois, é o elétrico e o magnético. O lado bom é o elétrico. Processo natural da deformação. O lado ruim é o magnético, para lapidar. Não, voltando ali no assunto do sulco racional, o sulco racional é onde os verdadeiros aparelhos racionais, o racional fala que vai ficar mais no espaço do que na Terra, é nesse. Então é acima, o sulco é a divisa. Então aí é que vai. Ele fala que vai viver mais no espaço. Sim, porque é a divisa de quem é racional e de quem é da Terra. Todos os habitantes do espaço, quando entra na linha racional, ele tem um uniforme branco. Mas é um uniforme de material daí do espaço. Material do espaço, não é material da Terra. E esse material é invisível. Só que ele não tem sexo, ele é um ser só. O habitante do espaço ele não tem sexo, ele nem é homem nem é mulher, ele nem é macho nem é fêmea, ele é um ser só. Ele é feito pela energia magnética. Tem só um pinguinho de elétron só para fazer a mistura. E tem que ter um pinguinho de elétron para fazer a mistura para dar algum resultado. Aí o resultado é ele. Mas tudo isso aí é controle da natureza, a natureza que controla ele. E tem muito habitante do espaço na linha racional, tem muitos. Trabalhando na fábrica, fazendo o que tem que fazer. Aí depois de tudo isso, as coisas racionais acontecendo, aí você vai ver que valeu a pena. Tudo que você fez em prol da cultura racional, para a salvação da humanidade, valeu a pena e vale a pena. Com certeza, com certeza. Aí eles vão ter a prioridade da natureza. Pelo que eles fez. Esses aí, João, são os evoluídos do comando magnético? São os seres evoluídos? Não, é a particularidade de cada um de entrar na linha racional, de ajudar. Tem um livro que o pastor falando do magnético, ele diz que tem uma hierarquia enorme de seres feitos pelo magnetismo. Ele diz que tem os evoluídos. Sim, aquele que for inteligente, ele entra na linha racional. Tudo que ele faz em prol da cultura, ele é um inteligente. É diferente daquele outro que só quer atrapalhar, porque eles aprenderam isso. Quando nasce um habitante do espaço, ele vem isso. Sai do espaço e vem para a Terra. Ele nasce lá em cima no cinturão e descendo. Aí fica no espaço. Aí ele tem um tempo de ele começar a ter noção. Aí ele vai aprendendo com os outros as coisas. Só que eles são pequenininhos. Aí tem aqueles grandão que ensina para ele. Como que é a maracutaia. Mas, João, se uma pessoa pegou no livro e não conseguiu ler os 1000 livros, ele estava estudando aí os livros e ele se transformar, por exemplo, nos 200, 215,
ele há a possibilidade de se tornar um ser racional? Se ele morreu, transformou o livro na mão, a melhor coisa é o livro na mão. Aí, por qualquer motivo, transformou antes de completar os 1000 livros, ele tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo para completar o que ele começou. Só que vai mais rápido. Quando ele nascer, a fase já está acontecendo. Aí não tem dificuldade nenhuma. Ele vai continuar de onde ele parou. Vai. Aí já se liga. Agora, se já tem 1000 livros, não se ligou ainda, porque tá, mas já tem uns 1000 livros, vai levando. De repente acontece alguma coisa, a pessoa volta para o mundo racional. Porque não tem como nascer, porque a imunização ela já apanha a nossa partícula. Veja bem, ela apanha a partícula, não é o fluido, ela apanha a partícula e cada um de nós está lá. Nós somos derivados das 7 partes. Ela apanha as partículas e leva para a planície. Então você já está tranquilo. Aí você vai passar o processo normal, de 35 a 40 anos. Até virar energia. Quando você virou energia, você rápido, você levita, você faz tudo e tem consciência. Aí você vai ter aquela consciência. E antes de você ser energia, você era isso aqui. Aí você vai fazer todo o reconhecimento da sua vida no rosário da vida. Aí você vai reconhecer tudo, fulano, ciclano, lembro desse, lembro daquele, em tal vida. Essa vida já não estava. É assim. Então é importante sair para essa energia. Aí depois volta para a planície racional, vai ser planície racional. Aí quando chegar a ser planície racional, já vai ser um habitante do mundo racional. Aí tem que ganhar vida, tem que ganhar estabilidade, tá? Porque não ganhou com raciocínio desenvolvido. Não se ligou. Por acaso, Ele está com o raciocínio desenvolvido, mas não entrou em funcionamento. Se alguma coisa tem que cuidar. Agora, se a pessoa entrar em funcionamento, não, você está aqui. Aqui em vida, você se liga à vida eterna. Aqui. Aí daqui você vai gozar o desenvolvimento do seu raciocínio, do que você fez por onde. Você vai aonde você raciocinar. Vou lá na Lua, você vai na Lua. Sem precisar de equipamento. Você vai lá. É onde você raciocinar. Aí você sabe tudo, se liga a energia racional aqui, ganhou vida eterna, não morre mais, porque se ganhou a vida eterna, ou está ligado à vida eterna. Mas vai chegar a hora de você ter que voltar a ser o que era. Planície racional. E você será avisado. O mundo racional vai te avisar, 90 dias antes, ou até antes de 90 dias vai te avisar. Tal dia, o último dia seu aí na matéria. Aí você só alegria. Só que você está vendo. Aí você pode até escolher um lugar para se. Vou arranjar um lugar assim. aí quer dizer que a pessoa se transformou com os 231 livros. Ele se transforma. Quando ele volta à Terra, aí Continua. Continua no 232, por exemplo? Aí só que já vem um aparelho mais consciente, um aparelho diferente, né? É quase um aparelho mirim racional, quase. Não é ainda porque não está ligado. O aparelho mirim racional está ligado à energia racional. É uma produção de 2 imunizados. 2 imunizados, se desejar ter um filho, ele vai ter um aparelho mirim racional, ligado à energia racional. Mas não é esse. A pessoa nasce para continuar o que começou. É quase um aparelho mirim racional, quase. Mas tem que continuar de onde parou. Então o gráfico para. O gráfico, o dia que você vê o gráfico, você fica admirado com o gráfico. E cada um do ser humano, cada um com a cor, as cores da deformação das 21 eternidades. Mas não tem nada a ver com a pessoa, as cores não tem nada a ver com a pessoa, é a cor da deformação, representando as 21 eternidades. Cada eternidade gerou a sua cor. Então são 21 cor básica, são
21 cores primárias. A ciência fala que é 7, né? Mas não é 7, são 21 cores primárias. Agora, cores existem um mundo, mais de 1000. Se você misturar uma cor com a outra, vai dar outra. Misturar uma com outra, 3 com outra, vai dar outra. Mas são cores que já existem na deformação do que existe. Mas as 21 cor base representando as 21 atentados. Não existe. João, como que os habitantes do espaço se transformam? Igual a gente, acidentes, doenças, como que é? Não, a maioria é doença. São doenças feitas pela natureza. A doença é importante, porque é para transformar ele. Não só ele, nós também. Então, o ser humano não é... Às vezes a pessoa diz, mas a natureza fez tudo perfeito. Só errou em fazer a morte. Mas não. Aí, o mais inteligente é a morte. Porque ele reprova o mais. Porque a morte é importante para mudar a pessoa. É a única certeza da vida é a morte. Então ele vai transformar. Assim os habitantes do espaço, eles adoecem, eles vão remediando como nós aqui na Terra, mas chega uma época que ele tem que transformar. Aí ele começa, eles paralisam, aí fica no espaço. Ali ele vai secando. Ele é uma matéria fina, mas é muito fina que se torna invisível. Aí aquela matéria vai secando e depois vai soltando fragmentos. E esses fragmentos vão se acumulando lá para cima. Aí vai gerar um novo habitante do espaço ou um habitante do irracional do espaço. Aí tem as diferenças. Vai ficando tipo um farelo. Não tem muito, quando você vê. Muitos que já morreram estão lá em processo de soltando o fragmento. Mas lá não tem chororô igual aqui. Não. É uma vida diferente. Chororô, o mundo do chorão é aqui. É a matéria. O ser humano, como o pai fala, ele aparece durão em tudo. Mas se tocou no sentimento dele, ele cai que nem um bebê chorão, né? Que o pai fala. O ser humano chora de amor, chora de paixão, chora porque ganhou, chora porque perdeu, chora de dor, chora de raiva, chora para tudo. Chora quando quer, chora quando não quer. Chora sem parar. Então o mundo do chorão é aqui. Lá não tem choro. E o tempo de vida deles, assim? É menos do que a nossa. Vamos supor, a faixa etária do ser humano, hoje, a ciência fala, o ser humano está aumentando os anos de vida. A ciência está certa. O pai fala que o ser humano vem diminuindo. O pai está certo. Em fase passada, vamos supor, bicho racional. Quando eu era bicho racional, a faixa etária era 300 anos. Quando entrou para animal racional, que atingiu a civilização, a faixa etária caiu para 100 e poucos anos. Quer dizer, diminuiu. Mas a ciência estuda hoje. Ela estuda o ser humano. Pelo estudo dela, ela começou com aquele ser humano que começou com uma pouca durabilidade de vida. Porque quando muda de bicho racional para animal racional, inicia com uma pouca durabilidade de vida. Aí vai aumentando. Ali vai aumentando. Aí a ciência vai estudando isso aqui, o que ela vê, o que ela pega, o que escreve, né? Aí ele foi constatando que vai aumentando, o ser humano vem aumentando. Tem muitas pessoas famosas que morreram aos 62 anos, o máximo 75 anos. Aí ela se baseia já por isso aí, e mais outras, muito menos, 55. E hoje em dia tem ser humano que já está chegando a 100, quer dizer, então está montando e está aumentando. Então está certo pelas experiências deles. Mas não é. É só uma ilusão. Porque bicho racional vivia 300 anos. Animal racional no máximo 100 anos, no máximo 100 e poucos anos.
E não está vivendo. Aí se for para outra classe era menor ainda. Só que daí a fase racional para me deixar ir para ele. Senão, 20 anos você já está velho. Então vem diminuindo. É a mesma coisa os monstrinhos. Quando de monstrinho, até chegar em selvagem, foram crescendo. Né? E a durabilidade deles muito maior. Depois veio caindo. Então, fase de civilização vivia 600 anos. Lá para trás. 600 anos e ainda queria mais. E vem caindo. Quer dizer, hoje não chega a 100. Por isso que é assim. Mas se você estuda, a pouca durabilidade vem subindo. Aí, Só nesse período. Aí você lê lá que o pai fala que está diminuindo, não concorda. Não concorda porque ele não entendeu. Até você entender que quando muda de fase, quando muda para outra classe, a durabilidade é pouca. Quando sai de animal racional e entra para a classe de bicho, a durabilidade é pouca. Se for na proporção, os idosos não são tantos, porque estão morrendo com menos de 30 anos, a maioria das pessoas já está morrendo por algo. E outra coisa, o processo de deformação e transformação da matéria hoje é muito mais rápido, não é? Agora, quanto mais vive, mais sofre. O ser humano, quanto mais vive, mais sofre. Fulano, os estudos deles aí, mostrou que as mulheres vivem mais que os homens. Por isso que ela sofre mais que os homens. Porque ela vive mais. E aí, Jorge? Está esquentando. Beleza. Vamos fazer uma boa apresentação. Agora hoje vai ser boa. Grande, né? Às vezes, quando você vem assim, a gente faz fio de 7 e fica grande. Muito bom. Divulgação visual é ótimo. Não, mesmo quando acabar os instrumentos, quem quiser ficar em forma, pelo menos em forma, igual uma outra vez, vai ser liberado? Quando acabar? Porque não vai ter instrumento para todo mundo. Né? Tá. Ali atrás? Ali atrás. Pessoal, principalmente a mulherada. Mulherada chama atenção. E aí ela dança, faz tudo, né? Quer dizer, anima. O homem já mais quieta. A mulher atrai. É ótimo. Divulgação é isso. Fazer o bicho ver que tá tudo legal. Tá bom. Vou ler esse livro lá, Animação do Povo. Quem sabe eu me animo também. A natureza quer união. Isso que a natureza quer união. Unir todo mundo. Nada que quer unir. Nosso objetivo é botar ali na mão do povo. Até as coisas acontecerem. O que a coisa acontecer, pronto, aí fica por conta da fase. Aí você tem que ser chamada. Isso é a fase que está. Quando você falou no ensaio, João, que o nosso período estava brilhando por ver a união de todos. Ele vibra com aquele brilho bonito, mostrando que está contente com o seu brilho. O brilho racional é um brilho diferente, um brilho que te dá vigor. É diferente. Olha aí. Esse teve a maior coragem. Depois de ser puro, limpo e perfeito, olhando lá embaixo. Caramba, eu vou entrar ali. Mas veio, vestiu a roupa de lama, que é a matéria é lama. Ele vestiu a roupa de lama. E veio aqui salvar os seus irmãos. Desmaterializar, voltar para o seu estado natural, salvar a humanidade, voltar a ser o que era antes das classes da 22ª geração. Só alegria. O que a gente quer é isso, todo mundo leia.
ligação dos dois mundos. Quando ele fala, ele veio fazer a ligação do mundo racional com a Terra, certo? Com o nosso aqui embaixo, né? Isso significa que, de uma certa forma, tinha sido desligado através da deformação, não? O mundo racional sempre cuidou disso aí. Só que naturalmente, fora do seu estado natural. Tanto é que esse daí é a mecânica de Deus. Quer dizer, Deus nunca abandonou ninguém. Seus filhos, nada. Agora, infelizmente, foi dado o chamado de atenção. Sai daí que essa bagunça está boa. Várias vezes. Aí, fazendo uso da liberdade, só que ele já esperava. Tanto é que ele fez um projeto de vida. Ao corpo de cérebro. Mas na época certa voltar. Ou sempre cuidou. Agora houve a deformação. Aí não chegar um habitante do mundo racional se materializar, foi fundada aí a fase racional. Na verdade, na própria deformação, já houve o começo da fase racional, que foi o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul já é o marco do mundo racional, assinalando um acontecimento que aconteceu primeiro. E todas essas coisas aí, está na primeira Bíblia, anunciada, o conhecimento cristão. A primeira Bíblia, que era bem objetiva, mostrava tudo. Fez aquele conjunto de profecia e fez a primeira Bíblia. E mostrava, animava o povo. Primeiro o povo tinha que passar por uma filtragem de lapidação, para depois se conhecer, realmente se ligar a Deus. Então tudo isso aí foi avisado. Então tudo isso aí foi calculado. Graças a Deus. Mas é uma deformação. Sempre ele falava. Mas como a pessoa, como lá no mundo racional, para entender, tem que ver, porque lá não tem pureza, agora já viu tudo. Era a única coisa que faltava era essa. A deformação, para todo mundo saber o que é. Agora, quando tudo isso aqui voltar para lá, nunca mais vai acontecer. Pelo que eu entendi, uma vez que começou a se deformar, não tinha mais como voltar ao estado natural sem todo esse trajeto. Voltar a ser o que é, porque o mundo racional é o limite. Alguns habitantes do mundo racional, vendo uma planície, saiu do mundo racional e foi passear em cima da planície. Aí foi falar, essa parte não está bom, vem para cá. Aí, assim, aí já fez um projeto de vida, caso acontecer o que aconteceu, ele mostra, olha, pode acontecer, sai daí. Só que não é assim de imediato, não aconteceu assim de imediato. Como o mundo racional não tem tempo, não falar, sai daí que essa parte não está pronta, eles continuaram. Aí ficou muito tempo. Nesse estágio aí tem uma coisa que às vezes eu fico questionando. Por exemplo, quando não foi toda a cinza que queimou, toda a planície que saiu ali na resina, não foi toda ela que chegou ao estágio de cinza. Uma parte, tipo, vamos pensar, meio queimado e meio gomoso. Certo? Esse aí virou o quê? Pedra? Não, pedra nem existia. Primeiro saiu a resina. O que é resina? Resina é uma coisa inflamável. Certo. Diferente dessa resina que a gente conhece. Aí ele fala resina para a gente entender. Saiu da planície. Mas ficou muito tempo. Aí da resina que virou terra. Aí pusemos o nome de terra. Mas levou muito tempo para virar terra. Então essa deformação foi aos poucos, foi muito tempo. Aí como está fora do mundo racional, cada um foi transformando aquilo, diferente do outro. Agora a pedra não, pedra existiu depois. Depois da resina pronta, depois da planície que virou água, depois da água que separou
lugares. Então levou muito tempo isso aí. A pedra é de um tempo para cá. Então, depois que fundou o Astral Interno, ou daquele lado já do começo, uma parte já desceu para Sim, a pedra lá para frente, depois que fez o Astral Terra. Aí aqueles primeiros irracionais, eles foram transformando. Aí criando dado. Aí chegou esse estágio de Chegou um pedra. estágio de fazer a pedra. Eles fizeram as primeiras pedras. Aí ficou sendo a última. Recolhendo tudo isso aqui. E essas categorias, depois do Rosário da Vida, elas já vão descendo também e se acumulando junto com eles lá, na mesma pedra, ou pedra morte. Quem descer de classe vai para. Sempre a pedra é vida, né? Ela vai acumulando, ela vai aumentando a pedra vai crescendo. A natureza determina para nascer uma pedrinha aqui. A primeira é um grãozinho de areia. Mas com o tempo aquele grãozinho vira uma pedrinha. E essa pedrinha entrando mais material nela, que é na classe inferior, aí vai aumentando a pedra vai crescendo. Vai crescendo lá embaixo do chão. Quando você olhar para o chão, você vê a localidade. Você vê petróleo, você vê água, você vê pedrinha, várias pedrinhas. Vai crescendo, vai virar um lajeiro. Aquelas pedrinhas sofrem pra caramba. Soa, o suor vira água. Essa água é gostosa. E vai juntando, acumulando, vai juntando com o lençol freado. Aí você vai vendo a nascente com a água. E vai brotando. Quando chega na superfície, o ser humano é só a superfície. Só vê o que está na superfície. De todas as transformações, uma coisa que você realmente me deixou assim, não é assustado, mostrou uma realidade que não tem como fugir dela. Por exemplo, o animal racional, ele morre, e entra no processo de transformação sem sentido. Irracional. O animal racional, certo? Até mesmo irracional, né? Acontece isso. Mas quando cai no estágio, digamos, de vegetal, a classe de parásito, ou a classe de pedra, esse pessoal ele se transforma vivo, sentindo todo ali o ele está processo de dor. vivendo. Como a pedra é vida eterna, a pedra tem vida eterna. Virou pedra é vida eterna, ela está sentindo tudo, é a que mais sofre a pedra. Então, se moer ela sente todo o processo de moagem dela, E vira pó, daquele pó você faz isso aqui, ó. ela sente tudo. Ela sente tudo. Caramba. Por isso que o que mais sofre é a pedra. E no caso de uma árvore, Se a árvore, você vira um vegetal, enquanto está naquela classe de vegetal, está vendo. E quando você não pega ela moer, ou então um boi lá e comer, começou a comer, ela começa a transformar. Aí aquele vegetal vai virar leite. e ele sente esse processo de transformação dela, aí já elimina, né? Elimina. É outra classe, diferente. Mas se corta uma árvore, ela fica cortada ali. Aí ela vai morrer, ou então eu vou picar ela verde ainda, ela está sentindo todo esse processo. Pegar uma árvore grande, uma árvore nova, grande, é uma vida. É você corta ela em quatro, arrancou ela do chão, corta ela em quatro. Ela não morreu não, você só tirou ela do chão. Sente todo Ela senta, você faz, ali daqueles quatro você faz uma mesa e cadeira. É uma nova realidade, uma nova vida, mas ela vem. É uma mudança, você vai sair desse lugar e vai para outro. Seu emprego é agora segurar a gente sentado em cima da mesa. Cadê ele, o Tazan? Tá, madeira. Então é um sofrimento diferente. Até chegar ao final dela mesma, a durabilidade dela. Mas esse sofrimento diferente, ele tem o formato de dor, por exemplo, Sente dor, costuma dor, reclama e ninguém vê. Por exemplo, o desencanto da matéria, ele é uma coisa interessante sim, por exemplo. Tudo é muito bonito enquanto a gente não está vendo os problemas daqui. Desde a água, até para as próprias pessoas, né? Está vendo
caso das classes inferiores, ainda é mais pesado essa coisa, porque é muito indefeso, né? Nós aqui ainda temos condições de voltar para o seu estado natural sem precisar entrar nesse lado aí. É assustador mesmo. Você sabendo disso, então agora você tem chance de voltar sem precisar entrar nessas classes. Porque se entrar nessa classe, a pau. Ele vai ter que chegar perto. Às vezes a pessoa fala, eu queria ser um passarinho para voar. Mas o passarinho vive sempre assustado, com o gavião, com o outro, sempre olhando, sempre desconfiado. Como o negócio vai estar sempre olhando. Tem um lado que Me lembro. é uma lapidação. Bom, Então, para evitar disso, descer de classe, nós estamos em melhor condição. Por isso, nós temos o privilégio do raciocínio. E é um habitante do mundo racional que fez por onde está aí materializado o raciocínio. Poderia ter ficado lá, mas usou ele aqui. Depois que acabar tudo isso aqui, ninguém desorganiza. Aí que você vai ver o que é o mundo racional, o que é a vida racional. É um mundo de corpo de energia que não é energia, é habitante. perguntinha. A gente começa a ler aqui o racional, a gente percebe que o racional soma tudo, depois ele divide tudo, depois ele começa a ensinar a gente as pequenas coisas, por exemplo, o átomo. Então no livro ele diz, o átomo é um fluido. Lá no outro livro ele diz assim, que o átomo é uma essência aprisionada do magnetismo. E depois você começa a perceber que o magnetismo foi gerado por uma planície racional que se deformou. E a pergunta é, existe um átomo racional? Não, porque isso aí tudo é deformação. É forma do pai explicar para você entender. Fluido é uma coisa, essência é outra, energia é outra. Tudo invisível. O átomo, por exemplo, é o menor fragmento elétrico. O menor fragmento elétrico é um átomo. Mas o átomo é um nome dado pela ciência. Quando junta esses fragmentos, vira uma molécula. Dessas moléculas, batizaram como átomo. Aí fizeram a bomba atômica. Então, praticamente a bomba atômica é o átomo. Ele está preparando para mostrar a bomba atômica. Que é feito por moléculas. E as moléculas são feitas por pequeno fragmento elétrico. Energia elétrica. E aí já foge da vista do ser humano. A ciência só descobriu, por pesquisa do pensamento, assim, as moléculas, e essas moléculas dão causa ao átomo. Como essas moléculas também dão causa ao DNA da pessoa. Então tem várias coisas só nas moléculas. As moléculas podem ficar, ela forma um detalhe do cromossomo da pessoa. Do cromossomo. Aí dessas moléculas, vai ter essa linha. Aí tem aquelas outras moléculas que a ciência descobriu e fizeram a bomba atômica. E fizeram a experiência. Em 1945, lá no Hiroshima e Nagasaki, fizeram 2 bombas atômicas que explodiu lá nos Estados Unidos, os americanos, para fazer o teste. E agora eles prepararam uma bem maior. Só que a natureza não vai deixar matar com experiência do pensamento, feito pelo próprio magnetismo, só destruição. Então vem do átomo. Então o átomo é um conjunto de fragmentos elétricos. Então do átomo, daquelas moléculas, tem vários caminhos que podem. E a ciência ainda está estudando. Aí ele viu que tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado, esse lado que vai chegar em código. E tem esse que vai para a destruição dele.